Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Carlos Osório para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na primeira sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 56 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. É a ata, presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio. Há um projeto de lei de minha autoria na pauta hoje, número 2320A de 2003, que eu havia me comprometido aqui da última vez que ele veio ao plenário, que faria uma audiência pública sobre o assunto, antes de colocá-lo em pauta novamente. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que retirasse-o de pauta, para que posteriormente, após essa audiência pública, ele seja novamente colocado para votação. Pela ordem. É o projeto 2320A de 2013. Retirado a pedido do autor. Senhor presidente, no mesmo tema ainda... Não, deixa, por favor, porque o deputado Eliomar... Por favor, deputado. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de buscar uma informação de Vossa Excelência. Eu fui informado que os servidores desta casa, responsável pela limpeza, desde dezembro que não recebem. Então eu queria saber, primeiro, são terceirizados? Se é a empresa que não está pagando, porque acredito eu que a Assembleia deve estar passando integralmente aquilo que é devido para a empresa. Então eu acho que a Assembleia Legislativa tem que tomar providências imediatas, com urgência, nesse sentido, e realmente fazer com que a empresa faça o pagamento aos servidores da limpeza desta casa, que desde dezembro não recebe. Deputado Eliomar, hoje no corredor uma pessoa falou comigo a informação como o senhor, Vossa Excelência falou, desde dezembro. Em seguida eu chamei uma outra pessoa que trabalha na mesma empresa, ela disse que não é verdade que é desde dezembro, é o mês de fevereiro, início de fevereiro. Saiu aqui da presidência, agora foi ao meu gabinete o Machado, que é o diretor-geral. Ele falou: André, nós estamos em dia, o que falta, em fevereiro a empresa não recebeu mesmo, porque falta trazer os certificados de nada consta do CND para poder receber. Então isso é prática da administração pública, estava devendo mesmo, é verdade, mas fevereiro, quer dizer, o salário de janeiro que é recebido em fevereiro. Então, a empresa, não, a Assembleia está em dia, porque a empresa tem que entregar as certidões para poder receber. Isso a administração pública é assim. A única coisa que eu digo é que a informação do servidor é de que não recebe desde dezembro. Mas entre o servidor e a empresa, eu prefiro ficar com a informação do servidor. Não, mas eu me certifiquei e falei também agora há pouco com o Machado, e é esse o fato. Presidente, também foi procurado pelo mesmo assunto. A informação que recebi é desse mês. Mas, de qualquer maneira... Desse mês, eu também... Esse mês seria o 5º dia útil e já há um atraso, seria importante. Mas aí a certidão da empresa. Certidão nada consta. Mas aí que a empresa seja cobrada e não o funcionário sacrificado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto do deputado Bolsonaro, que ele retirou de pauta, estava em segunda discussão. Eu apresentei um elenco aí de 3 ou 4 emendas. Eu gostaria que a assessoria passasse as emendas para o deputado Bolsonaro, para que ele também já analisasse na audiência pública, se são pertinentes ou não. Presidente, pela ordem, no mesmo sentido, eu também apresentei um conjunto de 3 emendas relativo ao projeto do deputado Flávio Bolsonaro. Inclusive, falei com o autor antes do início da sessão e gostaria também de solicitar que a mesa diretora passe as emendas para o deputado Flávio Bolsonaro, para que nós possamos discuti-las também na audiência pública, procurando colaborar com o projeto. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valdec, em seguida vamos à pauta. É sobre o projeto do deputado Flávio Bolsonaro, viu, Flávio? Certamente as emendas vão levar isso em conta, mas eu tinha percebido, primeiro, que como você inclui um novo inciso, que é o inciso 6, para falar da questão da resiliência na área de defesa civil, mas depois, ao longo do texto, aparece 3 vezes a menção ao inciso 7, que não aparece em nenhum lugar do projeto. Então vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida, da mesma maneira que no cálculo dos percentuais, que eu percebi foi o seguinte:
Porque a quarta parte do município, 3/4, como nós sabemos, é em função da proporcionalidade do regulamento do imposto. E você pede para usar 2,5% de 1/4 restante. Depois se fala do seguinte no projeto: os demais 20%, mas aí falta 2,5% para dar 25%. Então tem que dar uma olhada Aqui, nisso. Okay, só isso. Okay. Se há dúvida em relação, o autor está aqui. Deixa a gente seguir com a pauta, salvo se tiver outra questão de ordem. Não, é só para acrescentar na mesma linha, mas muito rapidamente. É outra questão de ordem. Eu falei com o deputado Bolsonaro, a gente tem a lei do ICMS verde, que tem estimulado os municípios a investirem em meio ambiente, saneamento e lixo. E me pareceu a primeira vez que essa lei interfere na lei do ICMS verde. E o próprio deputado Bolsonaro ficou em dúvida, mas como vai fazer uma audiência para ter também essa preocupação de preservar uma lei que tem dado bons resultados? Deputado Marcelo Freixo. Presidente, outro assunto, eu queria a atenção de Vossa Excelência e também do Marquinhos, da mesa. Em outubro, nós fizemos uma audiência pública nessa casa, exatamente isso, em outubro do ano passado, nós fizemos uma audiência pública nessa casa sobre um problema grave no metrô, que diz respeito aos ambulantes e os seguranças privados do metrô. Uma audiência pública representativa com vários deputados, inclusive o presidente da Comissão de Transporte, o deputado Marcelo Simão, estava na audiência. O resultado dessa audiência foi um projeto de lei importantíssimo de vários deputados da base do governo, da oposição, enfim, e apresentamos esse projeto de lei. De forma inacreditável, esse projeto até hoje não foi publicado. Né? Então, e aí os conflitos voltaram a ocorrer, então gostaria que fosse publicado e que a gente pudesse, o mais rápido possível, colocar em votação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de Lei 2071-A de 2013, da autoria do deputado Marcos Abraão, que dispõe sobre a padronização do critério de seleção para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e altera as leis 1032 de 1986 e 5.630 de 2009. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra da discussão. Em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu quero me somar aqui ao deputado Marcelo Freixo, porque é recorrente, não é a primeira vez, que projetos os deputados dão entrada e não são publicados. Isso, presidente, é o cerceamento da atividade parlamentar. Porque se você quer que seu projeto seja criticado, que ele seja questionado, que venha para discussão, o primeiro passo é a publicação. Então não tem cabimento esse controle que é feito para não se publicar os projetos, presidente. Porque isso, de fato, impede o exercício dos mandatos. Eu digo isso porque também tem o projeto, que já falei com Vossa Excelência, que também não foi publicado. A questão da oportunidade, se o projeto vai tramitar, como vai tramitar, é do deputado que apresenta. Então isso acaba sendo uma censura à nossa atividade e eu espero, presidente, que isso seja corrigido com Vossa Excelência sentado nessa cadeira. Muito obrigado. Senhor presidente, são duas questões. A primeira, eu não estou entendendo. Qual projeto o senhor vai votar agora? Já votei 2071-A de 2013, já foi autógrafo. E seguida, agora eu vou cantar o 2320-A de 2013, retirado a pedido do autor. E vou votar em segunda discussão, se assim Vossa Excelência me permitir, projeto de lei 496 de 2011, de autoria do deputado Luiz Martins. Então está perfeito. Está na pauta, está perfeito. Que determina perfeito. a impressão de advertência em rótulos e embalagens de alimentos industrializados que contenham glutamato monossádico ou proteína vegetal hidrolisada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Pela ordem. Declaração de voto? Não, pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Olha só, eu não escutei pela ordem do deputado Zaqueu. Mas eu ainda há pouco conversei com a deputada Marta Rocha e o governador
voltou a repetir, senhor presidente, voltou a repetir o absurdo que ele tinha feito na lei do IPVA. Usou um enunciado da Procuradoria-Geral do Estado para dizer que o Estado não tem que cumprir a emenda constitucional da deputada Marta Rocha, que diz que a Polícia Civil pode acumular a função de magistério também, quer dizer, os delegados, etc, etc. Posso achar, senhor presidente, como o senhor seguramente também acha, que a emenda constitucional é inconstitucional. Mas o lugar do governador demandar é no TJ ou no Supremo, e não com o enunciado da Procuradoria. Estou dando entrada com a deputada Marta Rocha, com um decreto legislativo, para cassar o decreto do governador. Isto é um desrespeito ao parlamento fluminense. Porque quando o governador promulga a lei inconstitucional, eu vou lá reclamar no Tribunal de Justiça, que é o órgão que ele tem que reclamar, e não enunciados de procuradoria para dizer que não vai cumprir a emenda constitucional aprovada por essa casa. Deputado Luiz Paulo, estou pedindo uma assessoria para que já gere o número do decreto. Com o número, Vossa Excelência vai pedir inclusão em pauta e na semana do dia 20 nós vamos botá-lo em pauta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, ia deixar para depois, mas os colegas estão pedindo pela ordem. Eu queria pedir um esclarecimento a Vossa Excelência. Eu queria pedir um esclarecimento. Ontem, eu vi num jornal da TV uma matéria falando sobre a Getransp e dizendo que o Ministério Público estava oficiando o governo do Estado e a Alerj, se referenciando aos nomes apresentados à imprensa como sugeridos para o Conselho da Getransp e outros nomes para serem reconduzidos. Como a matéria diz que a Assembleia Legislativa foi oficiada a respeito, eu não sei como deveria ser oficiado, se Vossa Excelência tem conhecimento de alguma questão. Na tarde de ontem eu recebi uma notificação do MP e também, se eu não me engano, a Rede Globo queria saber a nossa posição. Nossa posição é um poder discricionário do Executivo remeter para cá os nomes. Nós vamos votar, vamos aprová-los ou não. Mas não cabe à Assembleia nenhuma declaração contrária. Mas o Ministério Público, de fato, enviou algum documento para a Alerj. Com a cópia de que eles fizeram lá a notificação. Ou seja, MP não tem decisão judicial. Sim. Tá certo? Presidente, o MP comunicou a casa apenas. Foi uma comunicação. Deixa eu me certificar aqui. Vou pegar. Vossa Excelência depois poderia encaminhar essa comunicação, uma cópia às lideranças de bancada, só para tomar imediatamente. E queria também, a pedido da assessoria do deputado André Correia, justificar a ausência. Ele se encontra numa reunião do projeto de renaturalização do Rio Carioca. Senhor presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Pela segunda ordem, deputado Carlos Mim. Mas é sobre esse tema que a gente está falando agora. Não, é dentro desse tema que Vossa Excelência acabou de responder. O deputado Valdec até sugere que esse comunicado do MP seja... Vamos tirar a cópia, fazer chegar a mão de todos os deputados. Mas não era esse pela ordem. A dúvida se é um comunicado ou se é uma coisa pedindo resposta. Mas não era esse pela ordem. Pela ordem é o seguinte. Nós temos um projeto de lei, o deputado Conte até falou que Vossa Excelência prometeu colocar estará em na pauta da semana do dia 20. Mas é importante os deputados se darem conta. Foi uma comissão da qual fui relator. Não. Essa segunda quinzena de março. Segunda quinzena de março. Mas isso é muito importante porque essa comissão, ela preparou um projeto de lei com 86 artigos. O deputado Luiz Paulo foi vice-presidente, deputado Conte presidente, eu fui relator, o deputado Gilberto participou também. E ela diz respeito exatamente aos critérios das agências reguladoras. E é muito ruim uma comissão especial de alto nível, com apoio da FGV, da OAB, preparar um projeto, ouvindo todas as agências reguladoras,
e nós votarmos sucessivamente sem que seja apreciado, algo que poderia mudar o próprio conceito de quais seriam as pré-condições para a independência e a garantia técnica dos indicados. Portanto, então, seria a segunda quinzena de março. Seria interessante que a votação desses também fosse depois desse projeto. Pela ordem. Olha só. Verdade. Olha só, o que chegou aqui é uma recomendação do Ministério Público, tá bom? Vou fazer chegar a cópia à mão de Vossas Excelências. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, 3 dias para recebimento de emendas. Projeto de resolução 520A de 2017, autoria dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que altera a resolução 810 de 12 de dezembro de 1997 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, 3º dia para recebimento de emendas. Projeto de resolução 521A de 2017, de autoria dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo, que regulamenta o inciso 10º do artigo 110 do regimento interno da ALERJ, sobre o requerimento para reconhecimento da calamidade financeira em âmbito municipal. Anuncio em votação em primeira discussão, projeto de lei 3642 de 2017, de autoria do deputado Gilberto Palmares, que proíbe a aplicação de multas de trânsito aos trabalhadores quando no exercício da função. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, com voto em separado pela inconstitucionalidade do deputado Milton Rangel. De transporte favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle contrário, com voto em separado favorável do deputado Anderson Nogueira. Relatores, deputado Luiz Paulo, Eliomar Coelho, Paulo Ramos e Milton Rangel. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em primeira discussão, projeto de lei 175A de 2011, de autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre a regulamentação e a autorização na realização de eventos de artes marciais misturadas, ou Mixed Martial Arts, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com voto em separado, pela constitucionalidade com emenda do deputado André Correia, relator original, e concordância do deputado Átila Nunes. De esporte e lazer favorável, de economia, indústria e comércio favorável, com emenda. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, relator do vencido, Esquilo da Mangueira, André Correia e Aranildo Campos. Em discussão, não havendo quem queira para discutir? Discutir. Vou fazer aqui do Carlos Osório. Solicitar autorização para fazer discussão aqui do microfone da parte, presidente, para apenas ser mais célere. Eu procurei o deputado Luiz Martins e não consegui contato com ele hoje. Eu tenho 2 preocupações com relação a esse projeto, por isso apresentei 2 emendas, uma vez que esse projeto aparentemente torna-se muito restritiva a possibilidade de realização desse tipo de eventos. Então, acho que era importante que a gente pudesse discutir isso com o autor, as emendas estão apresentadas, e a minha preocupação principal é garantir, claro, a manutenção do interesse do autor de dar uma maior proteção e um maior controle na realização desse tipo de evento, mas não restringir a sua organização e nem limitar a possibilidade de seus organizadores. Por isso, apresentei algumas emendas com o intuito de aprimorar o projeto e vou procurar o deputado Luiz Martins para poder conversar com ele de modo que a gente possa colaborar com a redação do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposição recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei 1342 de 2012, de autoria do deputado Paulo Ramos, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o quartel-general da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, QG da PEMERG. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de cultura favorável. Relatores deputados Zaqueu Teixeira e Márcia Giovanni. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a como estão, aprovado.
em primeira, retorna em segunda. Anuncio. Projeto de Lei 1617 de 2012, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que determina um abono no trabalho para cônjuge ou parceiros acompanhar a realização dos exames pré-natal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela incondicionalidade, com voto em separado pela condicionalidade do deputado André Correia, relator original, de servidores públicos pela transformação e indicação legislativa, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relator, deputado Luiz Paulo, relator do vencido Nelson Gonçalves e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposição recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de Lei 2154 de 2013, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Cão-Guia. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de pessoa com deficiência favorável, de defesa do meio ambiente favorável. Relatores, deputado Bernardo Rossi, Márcio Pacheco e Bernardo Rossi. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam isso estão aprovados em primeira, retorna em segunda. Quer falar, deputado Luiz? Anuncio o projeto de lei 2923, de autoria da deputada Lucinha, que determina que os ônibus que realizam transporte coletivo em linhas regulares permitam o desembarque de passageiro fora dos pontos determinados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, transporte contrário da pessoa com deficiência, favorável com emenda, e da defesa do direito da mulher, favorável com a emenda da Comissão de Pessoa com Deficiência. Relatores, deputados Domingo Brazão, Marcelo Simão, Márcio Pacheco e Daniele Guerra. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda da comissão da pessoa com deficiência. Senhor presidente, encaminho o voto contrário à emenda da pessoa com deficiência. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Vossa Excelência é professor aqui e tem que acompanhar o professor. Mesmo. Anuncio. Projeto de Lei 3117 de 2014, de autoria do deputado Paulo Ramos, que dispõe sobre a faculdade dos beneficiários da regularização fundiária realizarem coletivamente os procedimentos necessários para a efetivação da demarcação urbanística no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, política urbana, habitação e assuntos fundiários, favorável. Defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Deputados Bernardo Rossi, Dica, Marcelo Freixo, Conte Bittencourt. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2926 de 2017. Só para saber se a assessoria está esperta aí. De autoria do deputado André Siciliano e o Anderson Nogueira, que altera a Lei Estadual 7.617, de 6 de junho de 2017, e dá outras providências. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Obras Públicas e Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chiquinho da Mangueira, Gustavo Tutuca, Luiz Paulo. Senhor presidente, essa casa, o ano passado, depois de realização de audiências públicas, presididas pela deputada Lucinha, foi a exaustão na discussão da questão dos vasilhames de 10 a 20 litros. Mas esse é outro projeto. Espera aí, querido. Na forma que isso devia ocorrer, com embalagens diferenciadas, azul e rosa, etc. E aí, no sentido de burlar a legislação, o que continua? Você pega o vasilhame de uma empresa, mete nesse vasilhame um filme plástico de outra marca, de outra procedência, e faz o envasamento. É isso que não pode continuar, porque é isso que leva à adulteração, o descontrole, enfim, tudo aquilo que é ruim no sentido
do fornecimento e de enganar aquele consumidor que compra a água engarrafada em vasilhames. Por isso, o meu voto é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputada Fatinha. Senhor presidente, pela ordem, qual é o projeto? Deputado Carlos Mink. Qual é o projeto que a gente está votando? É que fala... Massa asfáltica? De borracha. Pois é, isso que eu estava dizendo para o Luiz Paulo. O Luiz Paulo estava discutindo o seguinte... Mas eu falei para ele antes, projeto... tudo que ele falou é para o projeto seguinte. Eu sei, eu falei para ele antes. Então, eu te disse. Adiantou a pauta. Eu te disse. Ele vai depois retornar. Vai, Carlos Mink. Senhor presidente, eu não só quero dar um parecer altamente favorável, como quero dizer a Vossa Excelência que, no deputado André, presidente, a gente trabalhou isso muito, não vou fazer aqui, a gente trabalhou muito com essa história e foi, no nosso tempo, a gente fez um decreto do asfalto borracha. É uma coisa excelente. Além de tudo que Vossa Excelência diz na justificativa, junto com Wanderson, diminui a emissão, diminui o ruído, aumenta o tempo de duração, diminui o custo e mais, tira os pneus que estão criando o mosquito da dengue. Ou seja, é uma excelente. Então a gente fez o decreto, fez a primeira estrada de asfalto borracha, que é aquela que liga lá até Guapimirim, né, da parada modelo até a fábrica de cerveja. Então, Vossa Excelência e o Wanderson estão de parabéns. O parecer é altamente favorável. Eu só depois vou pedir a Vossa Excelência se puder, eu gostaria de ser coautor, porque até a gente fez esse decreto lá atrás. A presidência pede para republicar com a participação do deputado Carlos Mink. Mas Vossa Excelência está de parabéns. Essa lei será excelente. Também, não? Excelente. Mas então Vossa Excelência não pode dar o parecer, não é isso? Não, mas é que agora ainda não sou. Tá bom. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, vou refazer o meu parecer na CCJ, porque na verdade eu dei o parecer do deputada Lucinha. O senhor estava correndo tanto com a pauta. E este assunto, o senhor me perdoe, é do meu ramo de atividade. Até porque a primeira utilização de borracha asfáltica foi no tempo que eu ainda era engenheiro do Departamento de Estado de Roslada, na RJ 104, ali na altura de Maria Paula. O Freixo, que é de Niterói, conhece. E é uma experiência, tecnicamente, muito positiva, porque aumenta a durabilidade da massa asfáltica. E também porque Vossa Excelência, o deputado Wanderson Nogueira, teve o cuidado de colocar utilização preferencial e não obrigatória, porque senão seria um absurdo, é preferencial. E além do mais, está citando que essa borracha, preferencialmente também, teriam que vir de pneumáticos inservíveis, o que é um grande problema ambiental para o nosso Estado. Entretanto, no parágrafo 3º, tem uma impropriedade técnica. Diz Vossa Excelência, na sua redação, que os asfaltos de que trata o caput deste artigo serão obrigatoriamente produzidos na obra. Senhor presidente, o asfalto é produzido nas refinarias da Petrobras. Asfalto, o CAP, cimento asfáltico do petróleo, é produzido nas refinarias da Petrobras. O que é produzido na obra não é o asfalto, é a massa asfáltica. Ora, mas mesmo que o senhor quisesse se referir à massa asfáltica,
Vamos ao departamento de estrada de rodagem. Ele está recapeando, por exemplo, admitamos, a linha vermelha. A usina que vai virar essa massa está em Parada de Lucas, logo não está na obra. É inconveniente a redação desse artigo. Eu sugeriria que, em vez de os asfaltos, dizer a massa asfáltica de que trata o capo deste artigo serão preferencialmente produzidos no estado do Rio de Janeiro, num raio mais próximo possível da obra de recapeamento que esteja sendo realizado. Então, eu queria dar o parecer pela constitucionalidade e produzir essa emenda modificativa para que não haja o erro técnico, porque a intenção está bastante clara qual é. Só imagine, recapear um trechinho com massa asfáltica, não dá para ninguém botar uma usina naquela obra. As usinas do DR, aqui na região metropolitana, ou estão em Parada de Lucas, ou estão em São Gonçalo. Não está em cada obra especificamente. Pode ser, senhor presidente? Ou o senhor prefere que eu emende em plenário? Não, é a primeira discussão, o senhor, Vossa Excelência, faz um texto, qualquer coisa a gente ajusta na segunda. É que esse texto veio lá do DR. Mas infelizmente os engenheiros novos não tem problema nenhum. Não tem experiência em pavimentação. Vossa Excelência são capazes de produz produzir o texto essas bobagens. Pela Comissão de Obras Públicas, deputada Márcia Giovanni, deputado Zaqueu Teixeira. Joia. Está conosco o prefeitão Antônio, do município de Bom Jardim. Seja bem-vindo. Presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, com a retificação do parágrafo 3º que temos que produzir, no mérito, meu voto é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que querer discutir, encerra a discussão em votação. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio. Projeto de Lei 3446 de 2017, de autoria da deputada Lucinha, que proíbe a utilização dos filmes plásticos envolventes do vasilhames ou garrafão de 10 e 20 litros, comercializado no Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Pendente de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Consumidor, Economia, Indústria e Comércio. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, me abstenho de repetir o voto que dei anteriormente, porque ele é pela constitucionalidade. Não preciso discorrer por quê, porque já o fiz. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Luiz Martins. Deputado Dica Anderson Nogueira. Favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Osório. Senhor presidente, venho aqui dar parecer ao projeto 3446 de 2017, de autoria da deputada Lucinha, que proíbe a utilização de filmes plásticos envolventes dos vasilhames ou garrafões de 10 e 20 litros comercializados no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Senhor presidente, esse projeto de lei da deputada Lucinha é um projeto que vem em muito boa hora, porque ele visa coibir irregularidades e lesas ao consumidor que vêm ocorrido sistematicamente, principalmente nas áreas de comércio mais popular, com indústrias e fornecedores
que não tratam o consumidor de maneira adequada, fazendo o envolvimento do garrafão de água, do botijão de água, com um filme plástico, para que o consumidor não possa ver a marca é diferenciada e às vezes também a própria aparência do produto. Então a deputada Lucinha, em boa hora, apresenta essa medida, uma medida necessária que vai proteger principalmente o interesse do consumidor em áreas populares, como a Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense e outras do nosso estado. Por isso, o parecer da Comissão de Economia é favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo ninguém querer discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Pela ordem. Pela ordem, deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, antes do pela ordem, eu queria agradecer aos colegas deputados, a Vossa Excelência, a aprovação em primeira discussão do projeto 3642 de 2017. Estou vendo ali na tribuna dirigentes do Sindicato de Trabalhadores de Telecomunicações, diretor Valdo Leite, Jason, Edna, nosso companheiro Rafael, que é da assessoria. Esse projeto, senhor presidente, vem buscar atender um pleito de um segmento importante do transporte público, que são os trabalhadores em telecomunicações, que a gente chama de trabalhadores de rede, que trabalham nas ruas, atendendo casas, prédios comerciais, residenciais, no trabalho aí de instalação e manutenção de internet, de telefonia, e que são obrigados, por força da sua atividade profissional, a parar o seu carro, às vezes perto de um prédio, porque eles às vezes carregam uma botija de 110 quilos, carregam escada, carregam equipamento pesado, e não raro esses trabalhadores sofrem multas, são obrigados a pagar com seu salário. Já há uma resolução do CONTRAN nacional dizendo que essa atividade deve ser encarada de forma específica, que não cabe às multas, mas faz a exigência que os carros sejam dotados de giroflex. É só olhar a situação de segurança do nosso Estado para ver que quem exerce esse tipo de atividade não pode trabalhar, Vossa Excelência, que é da Comissão de Direitos Humanos, com giroflex, senão toma tiro quando subir uma comunidade. Então nós estamos querendo uma lei que ampare um serviço público importante para a sociedade, não acabando com essa insegurança de que os trabalhadores, além de receber multa, acabam tendo ponto em carteira, podendo amanhã, inclusive, estar inabilitado para dirigir, impedindo de que eles executem a sua atividade profissional. E nós vamos, eu sei que alguns deputados aceitaram passar em primeira, mas têm opinião reticente, nós vamos tentar fazer um trabalho junto com o sindicato de esclarecimento às várias bancadas de deputados, para antes de vir para a segunda discussão, na expectativa de que seja aprovado e seja sancionado pelo governador. Então, a saudação aos dirigentes do sindicato que estão aqui e o agradecimento pela aprovação em primeira discussão. A outra, pela ordem, estava comentando com o deputado Freixo, o trabalho do Ministério Público é um trabalho importantíssimo para a democracia, todos nós reconhecemos, respeitamos, mas é preciso que o Poder Legislativo também seja respeitado. Eu estou lendo a recomendação que está aqui e diz o seguinte: exige que é uma recomendação. Recomendação a pessoa pode seguir ou não. Mas exige que em 10 dias a mesa diretora tem que responder. Que diabo de recomendação é essa que faz a exigência que você tem que responder? Eu quero dizer o seguinte: eu sou um dos deputados, não o único, que tenho procurado discutir muito o sistema de transportes, que sou extremamente crítico à FETransport, que não tenho votado favoravelmente a indicação de diversos conselheiros por uma série de restrições que eu coloco aqui na tribuna no debate. Mas não dá para o Ministério Público agora querer substituir o Poder Executivo e querer substituir o Poder Legislativo. Eu lembro, inclusive, aos doutos membros do Ministério Público que o rito para indicar um conselheiro, não apenas a AGETRANSP, mas a AGENERSA, exige aqui a sabatina de cada um dos indicados, e que o Ministério Público não está impedido de se fazer representar na sabatina e na sabatina apresentar as suas indagações ou as suas restrições. Mas eu não acho, presidente, com todo o respeito,
que tenha sido respeitosa o envio dessa recomendação, não uma preocupação em si com o problema da GETRANSP, que nós somos sim extremamente críticos, achamos que as agências reguladoras não têm revelado nenhuma autonomia e têm sido muito condescendentes com os barões de transporte. Mas esse tipo de recomendação, ainda exigindo uma resposta em 10 dias, os senhores deputados e deputadas da Casa podem ficar calados, que às vezes é difícil confrontar o Ministério Público, mas eu acho um abuso com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom, nós temos que se inscrever aqui 13 horas para fazer discurso após a ordem do dia. Mas, senhor presidente, não. O documento foi nos entregue aqui. Não, ok. E aí não tem jeito, presidente. Eu sei, mas aí vamos limitar, vamos só limitar o tempo em 2 minutos, por favor. Não, serei breve, porque realmente, deputado Gilberto, não tem cabimento e não está nas funções do Ministério Público fazer esse tipo de questionamento para a Assembleia Legislativa. Cabe ao Ministério Público, como fiscal da lei, com o poder de ir ao Judiciário, questionar cada um dos conselheiros, apresentando os fatos concretos e pedindo que, por decisão liminar, a indicação seja suspensa até julgamento final. Agora, não cabe fazer esse tipo de indagação e essa cobrança de que a Assembleia Legislativa deva responder dentro do prazo. Ora, a finalidade nossa aqui, recebendo a indicação do governador, isso está na lei, é fazer a sabatina. Depois da sabatina tem uma comissão que dá um parecer. Desse parecer vem para casa votar. São 70 deputados que podem aprovar ou rejeitar a indicação feita. Esse é o processo legislativo. Agora, o que está acontecendo, presidente, é que nós temos visto, a partir da presidente do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a justiça tem que ser temida. E aí eu digo o seguinte: quem tem que ser temida não é justiça. Quem tem que ser temida é a lei. Porque aquele que transgredir a lei é que tem que se submeter à justiça. Porque se nós invertermos esses conceitos, nós estamos desequilibrando o sistema de freios e contrapesos. Porque aqui, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, ela nos dá os instrumentos de freios e contrapesos. Cabe ao poder legiferante, que é o poder legislativo, fazer as leis. Cabe a todos os cidadãos se submeterem às leis que forem aprovadas. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, em última palavra, dizer o direito, como aquela lei será aplicada. E é isso que precisa ficar bem claro no nosso sistema, no que diz respeito à nossa República. Porque invasão de competência, de atribuição, o Ministério Público já faz para cima da polícia. Agora ela quer fazer a invasão de competência e atribuição ao Poder Legislativo. Se nós acharmos que isso é normal, nós vamos efetivamente viver numa república que os poderes não estão sendo respeitados. E olha que o Ministério Público nem poder é. Nem poder está constituído como poder na Constituição Federal. Então, isso não tem cabimento. Muito obrigado. Deputado Marcelo Freixo. Presidente, primeiro, para quem não está assistindo, entender do que se trata. Nós, deputados, recebemos hoje aqui uma cópia do ofício encaminhado pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral, à Assembleia Legislativa, a Vossa Excelência, que distribuiu aqui corretamente aos deputados. E aí, presidente, primeiro eu tenho uma questão de ordem para saber como a presidência respondeu ou vai agir. Não, mas deixa eu terminar minha fala, depois Vossa Excelência pode nos esclarecer qual é a posição da Casa. A fala dos deputados que me antecederam é carregada de uma indignação absolutamente compreensível, porque o tom da carta é um tom impositivo à Assembleia Legislativa. Isso é verdade, está aqui colocado. Mas eu queria questionar, eu queria abrir um debate, que não vai ser feito agora, com os nobres deputados, porque eu acho
que o grande problema do Ministério Público, pelo menos nesses 12 anos que eu estou aqui, não foi este tom. Muito pelo contrário. O que marcou a relação do Ministério Público com esta casa foi um tom muito distante deste, nos últimos anos. Aliás, este ofício diz respeito às indicações políticas para a AGETRANSP. E aí eu falo com a maior tranquilidade, porque tem 12 anos que eu voto contrário a todas as indicações políticas para a gestão. Eu votei contrário a todas. Não por serem indicações políticas, não por não serem ou serem técnicas, mas por atenderem a interesses políticos à frente dos interesses públicos, a atender a interesses privados contra os interesses públicos. Não à toa, a situação de transporte virou um debate criminal nessa casa e na sociedade. Mas é tardia esta ação do Ministério Público. Mas que bom que chegou, e eu quero elogiar o Ministério Público que se posiciona em relação à AGETRANSP. Eu acho que pode e deve haver um debate, deputado Zaqueu, sobre a forma, sobre o tipo de relacionamento, a natureza da relação. Eu acho que isso é bom. Mas que bom que está estabelecido algum nível de independência até para que esse debate possa acontecer. Porque nos últimos anos não foi isso que nós vimos. Nos últimos anos, todas as indicações, e não foram poucas, vergonhosas indicações, para as agências reguladoras que nunca regularam nada, o Ministério Público nunca se pronunciou. Nesses 12 anos que eu estou aqui, nunca se pronunciou. Nós éramos votos de souvenir de rebeldia. Riam da gente. Agora não, agora virou caso de cadeia, caso de prisão nessa casa. Mas que bom que mesmo errando, possivelmente no tom, o Ministério Público se posicione e cumpre o seu papel. Então eu queria, junto com a possibilidade de abrir um diálogo com o Procurador-Geral sobre os limites desta relação entre Parlamento e Ministério Público, saudar a independência do Ministério Público em relação a essa casa. Que bom que outros tempos acontecem no Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu acho que mesmo tardio, merece elogio. Uma palavra, senhor presidente. Comunicar a nota de falecimento do ex-deputado José Carlos Coutinho. Esteve deputado por quatro mandatos, deputado federal, e que trabalhou muito pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Está sendo velado no Parque da Colina. Hoje, o velório começou a partir das 15 horas e irá amanhã até às 11. O deputado José Carlos Coutinho é tio de um grande amigo nosso que esteve aqui na casa durante muitos anos, o deputado Altineu Cortes. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito ao nome do deputado, o Anderson. Quer que eu passe para o Julianelli, em seguida você fala? Deputado Dr. Julianelli. Senhor presidente, deputado André Ciliano, senhoras e senhores deputados. Eu venho aqui mais uma vez, numa situação de alerta, falar sobre febre amarela. Nós estamos diante de uma possibilidade muito grande de termos aqui no estado do Rio de Janeiro a febre amarela urbana. Recentemente, a imprensa noticiou a possibilidade de um caso de febre amarela urbana em São Bernardo do Campo. A cidade do Rio de Janeiro, pela particularidade que ela apresenta de uma mata, a Floresta da Tijuca, uma mata dentro dos limites territoriais, com a presença de grande quantidade de primatas, de macacos, se constitui na principal possibilidade de aparecimento de febre amarela urbana na região sudeste. Isso não sou eu que falo,
são os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Nós temos visto, senhores deputados, alguns erros muito graves na construção da prevenção da febre amarela. O erro que eu reputo de maior gravidade foi quando, em agosto do ano passado, o Ministério da Saúde, não considerando que no período de inverno o mosquito normalmente diminui sua atividade, o Ministério da Saúde declarou fim da epidemia de febre amarela no Brasil. A partir do momento que a temperatura volta a subir, os mosquitos reaparecem e automaticamente, a doença reaparece. O que os porta-vozes do Ministério da Saúde falam? Que a população deixou de procurar a vacina. Ora, nós vemos aqui pela imprensa uma campanha de alguns setores contra a vacinação. O Ministério da Saúde diz que a epidemia acabou. Quem vai ser o maluco que vai procurar se vacinar? As pessoas acreditam naquilo que o Ministério da Saúde veicula na televisão. Totalmente errado. E agora? É preciso avançar com maior rapidez nas campanhas de vacinação contra a febre amarela. Isso é essencial. É preciso instituir um programa de busca ativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ir alguém da área de saúde, na zona rural, dentro das regiões de mata, para vacinar aqueles que não vêm aos postos de saúde. Isso é essencial, porque na hora que uma pessoa infectada começa a vir para a cidade para se tratar, a chance do Aedes aegypti, que já existe aqui transmitindo dengue, chikungunya e zika, se contaminar e se adaptar àquela linhagem viral, nós vamos ter aqui a febre amarela urbana. E o Instituto Pasteur, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, fez um estudo que divulgou na semana passada, que diz que a cidade do Rio de Janeiro é aquela, dentre todas as cidades, com maior possibilidade de ter o vírus adaptado à transmissão pelo Aedes aegypti. Nós precisamos estar atentos nisso. Nosso secretário de saúde precisa estar atento para isso, porque é uma doença grave, com índice de mortalidade muito alto, acima de 30%, e nós não podemos ficar à mercê de tratar depois do acontecido. Isso é muito importante ser entendido pela nossa população. E para isso é preciso que as autoridades de saúde divulguem esses fatos para a população, para ela entender o risco que está correndo. O risco que está correndo. Nós não estamos preparados para atender a demanda na hora que surgiu o primeiro caso. Eu não sei nem, falar a verdade, senhores deputados, se esse caso de São Bernardo do Sul não é realmente febre amarela urbana e o Ministério da Saúde está escondendo esse fato. Eu não estou afirmando isso, mas me faz pensar que a partir do momento que se declara de uma maneira totalmente inconsequente e infundada cientificamente o fim da epidemia, como fizeram em 2017, é bem provável, é bem possível, melhor dizendo,
que esse caso de São Bernardo seja realmente febre amarela, urbana, e isso não esteja sendo divulgado para a população. A hora é de correr no sentido de vacinar toda a população da região sudeste. Isso é absolutamente necessário. Obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito, deputado Anderson Nogueira. Brevemente, quero trazer aqui a plenário a minha preocupação com relação à questão da saúde no município de Cordeiro, na região centro-norte do estado. Lá existe um hospital que é uma tradição do município, o Hospital Antônio Castro, que é uma santa casa, que inclusive recentemente conseguiu o certificado de filantropia e numa batalha muito árdua dos seus diretores, conseguiu restabelecer uma série de situações que, por conta de gestões que deixaram prejudicada a instituição, não tinha as certidões negativas ou de débito com a FGTS, com a Justiça do Trabalho e assim por diante. Eles entraram numa verdadeira maratona para conseguir essas certidões, para que o atendimento do município pudesse voltar ao local, ao Hospital Antônio Castro. E, inclusive, o prefeito do município, o senhor Luciano Batatinha, dizia e assumia o compromisso de que, conseguindo essas certidões, retornaria o atendimento ao Hospital Antônio Castro, deixando de fazer esse atendimento público num posto de saúde sem a mínima condição, adaptado na antiga delegacia do município, um posto de saúde que não consegue atender a urgência da população e, o pior, os casos de maior complexidade estão sendo dirigidos para o hospital do município vizinho de Cantagalo. Obviamente que Cordeiro tem que pagar esta conta. O fato é que, nesse momento, o Hospital Antônio Castro, com uma grande estrutura, está fechado. É o ponto onde a população cordeirense tem como referência a busca pelo atendimento de saúde e, dessa maneira, a população fica realmente numa dificuldade muito grande, sem contar os funcionários do Hospital Antônio Castro. O hospital fez tudo o que podia e o prefeito, ao invés de retomar o atendimento para Antônio Castro, criou uma série de questões jurídicas e lançou um edital. E nesse edital, aparentemente direcionado, impede a participação da filantropia, numa vez que ele coloca que não pode participar ninguém que tenha tido contrato interrompido com a municipalidade, num claro ataque ao Hospital Antônio Castro, que para mim é lamentável. De qualquer maneira, hoje está se entrando com uma medida no Ministério Público do Estado para cancelar essa licitação, mas não posso negar a minha preocupação com quem está na ponta, que é a população que quer o atendimento, seja pela entidade filantrópica, seja através, pasmem, de OS, algo que eu recuso completamente, mas que parece que é o que a prefeitura ou a gestão atual do município de Cordeiro quer. O fato é que eu não posso deixar passar em branco essa situação, como único parlamentar domiciliado na região centro-norte fluminense, como deputado que me considero também do município de Cordeiro, e que nós não podemos deixar o colapso da saúde daquele município prosseguir desta forma. A alternativa para mim mais viável e clara é que possa se restabelecer o contrato da municipalidade com a entidade filantrópica que gere o Hospital Antônio Castro. Considero que a solução precisa ser dada e vejo com dificuldade a possibilidade de municipalização do prédio e a tomada de dívidas do Hospital Antônio Castro para a prefeitura, o que eu considero ruim para a população. E uma terceira alternativa, que também não é das mais simples, que é a possibilidade de estadualização daquele espaço, mas sabemos que temos um estado em frangalhos, com muitas dificuldades, que teria realmente pouca ou nenhuma condição de assumir esse compromisso. O fato é que o caminho mais fácil é o que a prefeitura de Cordeiro nega,
e os caminhos mais difíceis é que acabam se demonstrando o que a gente vai ter que enfrentar. Não temos medo, mas o tempo corre contra a população de Cordeiro. No mais, quero desejar um bom carnaval a todos, no interior do estado, na capital, que os blocos possam cada vez mais ganhar espaço e destaque, que as escolas de samba continuem oferecendo o banho de cultura que oferecem, e encerro com 2 trechos de sambas enredos de escolas de samba do Carnaval do Rio. Um, que é para mim o samba preferido desse ano, do Paraísos do Tuiuti, que diz: não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti. Realmente o samba do Paraísos do Tuiuti, que fala da Lei Áurea e traz uma versão diferenciada para essa visão, em que a bondade cruel em que foi dada aos negros não foi acertada e o quilombo continua na favela. A gente precisa realmente dessa reflexão que traz o Tuiuti, mas também não posso deixar de destacar o samba da Beija-Flor de Nilópolis, que tenta buscar entender esse livro Brasil que a gente tem dificuldade de ler, né? Que a ganância veste terno e gravata, onde a esperança sucumbiu, veja a liberdade aprisionada, teu livro eu não sei ler, Brasil. Mas que a gente possa modificar, não aprender a ler esse livro, mas modificar o que está escrito nele e fazer um Brasil bem diferente. O samba nos dá importantes lições. Bom carnaval a todos. Próximo orador inscrito, deputado Milton Rangel, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito, deputado Valdec Carneiro. Senhora deputada Marta Rocha, que preside este expediente final, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas trabalhadoras e trabalhadores aqui do Parlamento Estadual. Dei um salto acrobático na fila, deputado Osório. Minha posição era mais remota, felizmente fui chamado mais cedo e aproveito. Vossa Excelência deverá seguir o mesmo caminho. Mas eu queria hoje me pronunciar, e é uma feliz coincidência, não pelo tema, mas pela presidência deste expediente final, sobre um tema que tem chamado muitíssimo a nossa atenção em relação à situação de violência no Rio de Janeiro e não apenas na região metropolitana. No Rio de Janeiro nós estamos muito abalados com a perda de 2 crianças e um adolescente nas últimas 48 horas, mas eu quero nessa intervenção não fazer menção à violência aqui no Rio de Janeiro, nem na região metropolitana, mas quero me ater à situação específica de um município da Costa Verde do nosso estado, que é o município de Angra dos Reis. Não queria terminar esta semana sem fazer menção ao que está acontecendo no município de Angra dos Reis há alguns meses, mas que nos últimos 15 dias, nas últimas 3 semanas aproximadamente, vive uma situação de guerra civil não declarada, por assim dizer. As famílias já não podem mais andar livremente nos bairros, pelas ruas, nas comunidades em que moram. Isso no Frade, Sapinhatuba, Areal, no próprio centro de Angra, Japuíba, são localidades que estão sob um domínio cada vez mais ostensivo de grupos bandidos, facções, comandos do crime organizado ou nem tanto. De qualquer maneira, é chocante observar como que as menções a Angra dos Reis, em geral, e até pouco tempo, eram menções que diziam respeito à beleza
natural daquele município, onde o mar se encontra com a montanha, atravessado pela Serra do Mar, as ilhas, o conteúdo histórico e cultural tão tradicional de Angra dos Reis, Angra de tantos reis e rainhas, eu diria. No entanto, o noticiário sobre Angra dos Reis hoje se resume a uma situação de pavor, de medo, de desassossego absoluto por parte de moradores e moradoras. Em relação a Angra dos Reis e a esse quadro de violência, há que se ressaltar aqui uma especificidade. Angra dos Reis é o município fluminense, aliás, o município brasileiro, deputado Carlos Osório, o único que cedia 2 usinas nucleares em operação. Há uma terceira em construção, obra inclusive que anda meio interrompida e que precisa ser concluída para o bem do sistema elétrico brasileiro, ou pelo menos da região Rio de Janeiro e Espírito Santo. Portanto, o fato de ter 2 usinas nucleares em operação, para as quais foi elaborado, foi concebido um plano de emergência, deputada Marta Rocha, para situações em que eventualmente fosse necessário fazer um manejo da população, para que se evadisse, fosse aos pontos de encontro definidos nesses planos. As sirenes que devem ser mantidas pela Eletronuclear, que já não faz a manutenção dessas sirenes, e algumas delas foram retiradas pelas próprias organizações criminosas. Então vejam, vossas excelências, senhoras e senhores que nos assistem ou nos seguem pelas redes sociais, que a situação da violência em Angra tem além de tudo essa especificidade. Já não há mais liberdade de ir e vir, existe uma espécie de toque de recolher não anunciado, não formalmente anunciado, mas em vários desses lugares que eu citei, famílias já não saem de casa quando cai a noite. Famílias orientam seus filhos a não voltar para casa, caso voltem à noite, que fiquem na casa de um amigo, de um vizinho, de um parente. Ora, é a liberdade de ir e vir, esta liberdade individual tão fundamental, que já está completamente afetada no município de Angra dos Reis. Mas além disso, essa situação por si só já seria dramática com essas condições, e eu enfatizo aqui, também no centro de Angra. Não é violência apenas da periferia de Angra dos Reis. No centro de Angra dos Reis, troca de tiros, disparos frequentes, população, lojistas, trabalhadores, mulheres, homens, crianças, adolescentes, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E além desse quadro, a especificidade de ser um município fundamental para aquilo que chamamos de segurança nacional. Portanto, é fundamental que neste caso, aliás, este plano de emergência, desde que originalmente concebido, ele deve ser operado pela Defesa Civil Municipal, pela Defesa Civil Estadual e pelas forças nacionais, pelo Exército em particular. Por isso, eu quero ressaltar aqui, desta tribuna, os esforços que vêm sendo feitos pelo deputado Luiz Sérgio, que foi prefeito de Angra dos Reis no quadriênio 93-96, que na Câmara Federal tem sido insistente na denúncia desta situação e que recentemente protocolou, junto ao Ministério da Defesa, ofício dirigido ao ministro da Defesa, senhor Raul Jungmann, para que o Ministério da Defesa assuma, afinal de contas, as suas responsabilidades, porque a União não pode se omitir em caso algum, mas especificamente neste caso, em que usinas nucleares, um plano de emergência está completamente prejudicado, sirenes que deveriam ser mantidas pela Eletronuclear e preservadas de modo geral, não são mantidas ou são subtraídas por orientação ou iniciativa direta do próprio crime. Não é normal que o Ministério da Defesa não se pronuncie, nem adote, depois de tanto tempo, alguma atitude assertiva para enfrentar esse estado de coisas. O deputado Luiz Sérgio protocolou, eu quero aqui repercutir, no dia 7 de fevereiro, portanto,
na data de ontem, um ofício em que pede uma audiência ao ministro da Defesa, fazendo-se acompanhar eventualmente pelo prefeito de Angra, pelo presidente da Câmara de Angra dos Reis, e até já falei com ele para que eventualmente outros parlamentares que queiram participar, porque é muito importante que as usinas nucleares, que o plano de emergência sejam preservados, mas que, sobretudo, seja preservada a integridade da população de Angra dos Reis, desses diferentes bairros que eu mencionei, que vivem uma situação absolutamente dramática, a qual se associa, e evidentemente há uma relação muito clara entre esse arroubo da criminalidade com os problemas sociais que ali se agravam. O estaleiro Brasfels, deputado Osório, meu querido e combativo colega da Comissão de Economia, chegou a ter 12 mil empregos, hoje não tem 2 mil, e na marcha que segue, corre o risco de terminar o ano de 2018 com um quarto desses 2 mil que restaram. Por isso, e naturalmente, é mais desemprego, mais pobreza, mais miséria e, consequentemente, um incremento no quadro de violência, um quadro de, enfim, insegurança, no quadro dramático que vive esse lindo município do Rio de Janeiro, da Costa Verde, e que, no entanto, hoje está marcado, espero que não seja para sempre, espero que não seja uma marca indelével, mas está fortemente marcado no presente momento pela impossibilidade de garantir àqueles que ali moram, trabalham, criam filhos, vão à escola, vão ao posto de saúde, enfim, uma segurança mínima para transitar, para andar, para ter, portanto, a sua liberdade e as suas vidas, em última instância, preservadas. Por isso, a gente espera e reverbera aqui desta tribuna da Alerj que o ministro Raul Jungmann, o mais prontamente possível, marque essa audiência e, para além de marcar a audiência, comece a adotar procedimentos e medidas urgentes e emergenciais para salvar não apenas as usinas, não apenas o plano de emergência que ali existe, que ali foi concebido, mas, sobretudo, a integridade, a dignidade, a paz das famílias, dos moradores e moradoras de Angra dos Reis. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o deputado Carlos Osório. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados, eu subo aqui essa tribuna para dar sequência ao debate aberto pelo deputado Valdec Carneiro, com absoluta precisão e justiça no momento que nós vivemos. Deputada Marta Rocha, talvez não seja à toa que a senhora nos presida hoje nessa sessão, sendo a nossa presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj, sendo uma das mais respeitadas profissionais da área do âmbito do Estado do Rio de Janeiro e uma grande lutadora nesse parlamento com relação a esse tema. Pois, deputada Marta Rocha, a dramática escalada da violência que o Estado do Rio de Janeiro tem vivido nos últimos meses, talvez tenha chegado nos limites insuportáveis que exijam a imediata intervenção do governador do Estado e também de autoridades federais. Senhoras e senhores deputados, o deputado Valdec Carneiro fez aqui um relato absolutamente claro sobre o drama que vive o município de Angra dos Reis, com a população trancada dentro de casa, sem poder se movimentar, guerras de facções, um município que não está mais, parece que no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e sim num longínquo rincão de guerras de facções, enfim, em outras partes do mundo. Mas é aqui no estado do Rio de Janeiro que fica Angra dos Reis, e aqui estão as autoridades que podem dar fim a essa dramática situação. A região metropolitana do Rio também não é diferente. Nós tivemos 2 semanas de sequências inacreditáveis de incidentes, fechando as principais artérias de transporte da nossa cidade e da região metropolitana, com perda de vidas quase que diárias,
de adolescentes, de crianças, de inocentes, num conflito sem fim, que demonstra de maneira muito clara a total incapacidade das autoridades constituídas de controlarem a situação. E o inacreditável vem do que se escuta e se vê das autoridades públicas, deputado Valdec Carneiro. O governador do estado declarou essa semana que não havia tido tempo de ler o Plano Integrado de Segurança encaminhado pelo governo federal. Ao mesmo tempo, o secretário de Segurança disse que o plano já estava sendo implementado. E o governo federal não dá conhecimento à sociedade do que ele planejou. Parece, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, que é um teatro e um grande jogo de empurra sem nenhuma consequência prática. Essa ação integrada do governo federal no Rio de Janeiro já leva alguns meses. Que resultado foi alcançado até o momento? Nenhum resultado. Que integração efetiva e verdadeira existe entre as forças federais e as forças estaduais? Nenhuma integração. Existe desconfiança de parte a parte, não existe um trabalho conjunto. E os líderes dessa operação dão exemplos absolutamente díspares do que reclama e quer a população. O ministro da Justiça do Brasil chegou a dizer que toda a cúpula da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está corrompida, macomunada com o tráfico de entorpecentes. Não apresentou uma denúncia, não mandou investigar e nem disse quem são esses agentes públicos envolvidos com o tráfico de entorpecentes, jogando uma mancha de desconfiança no comando da nossa corporação, que tem o dever de proteger a nossa cidade, o nosso estado, e a qual perde valorosos membros a cada dia no enfrentamento do crime. Que irresponsabilidade do ministro da Justiça colocar isso de maneira leviana, sem provas e sem acusação, ele, que é o chefe da Polícia Federal. O ministro da Defesa veio ao Rio de Janeiro várias vezes. As Forças Armadas realizaram diversas operações gigantescas, inclusive no município de Niterói, Valdec Carneiro, e mobilizaram tanques blindados, equipamento pesado, com resultados pífios. Fica para a população a impressão apenas de um jogo de cena, de uma questão de fingir que está fazendo alguma coisa para mostrar força. A Rocinha, que foi, entre aspas, ocupado pelas forças federais alguns meses atrás, segue a sua rotina de violência todos os dias, com o desespero dos moradores que não têm mais a tranquilidade de ir e vir. Isso é dramático e não é possível que as maiores autoridades de segurança do Estado e do país continuem com esse tipo de comportamento. Tivemos que ouvir, sem uma resposta firme de nenhuma autoridade do Poder Executivo Estadual, o ministro da Defesa do Brasil dizer que a imprensa do Rio de Janeiro exagera na exposição da violência. Ora, todos nós aqui, e você, cidadão do Rio de Janeiro, sabe que o que se passa nas ruas é muito maior do que aparece nos meios de comunicação. Todos nós sabemos que o alcance da grande mídia do Rio de Janeiro está restrito às grandes vias, às grandes comunidades, à região central da cidade e à zona sul do Rio de Janeiro. Ninguém tem a menor ideia da loucura que se vive no dia a dia na Baixada Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro, em municípios do interior, em Angra dos Reis, como disse aqui o deputado Valdec Carneiro. E o ministro da Justiça, da Defesa, com todo o aparato de inteligência que tem, acha que é exagero da imprensa. Senhora deputada Marta Rocha, acho que chegou na hora de nós todos darmos um basta a esse faz de conta das autoridades no trato do tema da segurança pública. Se não houver dotação orçamentária para a recuperação da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nós não sairemos do buraco. Se continuarmos com uma quantidade gigantesca de cargos na Polícia Civil por preencher, sem capacidade de investigação, sem capacidade operacional dos nossos delegados e agentes operarem, nós não temos como sonhar sair do crime. Se a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não voltar a ter recursos para botar gasolina no tanque das suas viaturas e equipar adequadamente os seus soldados, nós não temos condições de sonhar em sair desse problema. E é chegada a hora, já é passada a hora,
do governador do estado do Rio de Janeiro compreender que parte ou grande parte do descalabro da segurança do nosso estado advém da falta de autoridade do comando, dele próprio e do comando da segurança pública no estado. O delegado, que é atual secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, que tem relevantes serviços prestados a esse estado ao longo de muitos anos, infelizmente, não tem mais o comando da área de segurança pública nas suas mãos. Não tem mais a confiança da tropa e dos delegados. Houve um desgaste, um esgarçamento por todo esse tempo, e isso se reflete na mobilização, na capacidade de ação e na capacidade de reação dos nossos policiais. O governador do estado do Rio de Janeiro deveria fechar, parar tudo o que ele está fazendo, se reunir com a área de segurança, ouvir os parlamentares, ouvir os especialistas, exigir a presença dos ministros e efetivamente realizar mudança no comando da Secretaria de Segurança Pública e ter aqui no Rio de Janeiro efetivo apoio federal. O apoio federal tem que se fazer sentir não apenas através de um plano sobre o qual nós não temos informação e é gestado e não gera efeito prático nenhum. A ação federal no Rio de Janeiro precisa vir através de recursos orçamentários e de apoio permanente às nossas instituições policiais numa efetiva integração. Deputada Marta Rocha, acho que com a sua liderança na Comissão de Segurança dessa casa, temos que chamar novamente, fizemos várias vezes, mas temos que chamar novamente o Comando da Segurança Pública para estar aqui e na frente dos deputados da sociedade carioca e fluminense apresentarem mais uma vez o que vai ser feito para frente. E o governador do estado do Rio de Janeiro, eu requero aqui do alto dessa tribuna, não é possível, governador, que o senhor não intervenha imediatamente na área de segurança pública. E não é possível que o presidente da República não compreenda que o Rio de Janeiro está se tornando um estado fora da União. Não manda mais no Rio de Janeiro nem a autoridade estadual, nem a autoridade federal. Nós fomos invadidos por um bando de bandidos e facínoras e estamos sob o jugo desses bandidos e desses facínoras. Senhor presidente da República, senhor ministro da Justiça, senhor ministro da Defesa, comando da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, o Brasil foi invadido, não por forças estrangeiras, mas por uma horda de bandidos que aterroriza o nosso povo, e a resposta tem que ser imediata e contundente, e não essa história de joga para cá e joga para lá sem nenhuma responsabilidade. Senão, senhor presidente da República, nós perderemos o Rio de Janeiro e, por contaminação, o resto do Brasil, pois outros estados brasileiros também vêm surgir a praga da violência, se esse mal não for cortado pela raiz. Aqui e agora no Rio, o Brasil também, em breve, estará invadido, não por forças externas, mas por hordas de bandidos que não querem que o futuro do Brasil aconteça e que a nossa gente possa viver em paz. Senhor governador, ao encerrar, está na hora de trocar o comando da segurança pública no estado. Senhor presidente da República, está na hora de ação de verdade, recursos orçamentários e não mais de bravatas e explicações vazias e escusas. Está na hora de todos nós darmos as mãos e dizermos: não aceitamos mais essa situação de violência, não aceitamos mais essa falência do Rio de Janeiro. Queremos ação, exigimos ação, e é isso que a sociedade carioca e fluminense espera. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, e esperamos que em breve possamos estar de frente novamente com as autoridades de segurança no estado. Obrigado. Eu gostaria de pedir ao deputado Carlos Osório que assumisse aqui a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Próxima oradora inscrita, deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, de modo muito particular os deputados Carlos Osório e Valdec Carneiro, pela importante reflexão que fizeram aqui sobre esse momento
muito difícil porque passa o Estado do Rio de Janeiro com a grave crise na segurança pública. Antes de tratar também do tema segurança pública, eu queria, uma vez mais, renovar o meu compromisso com a Polícia Civil. E quero lembrar aqui que, no ano passado, fui autora de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 66 de 2016, e essa emenda constitucional era muito objetiva e muito clara. O que alterava na Constituição era tão somente garantir, a exemplo do que acontece em outras carreiras do mundo jurídico, a possibilidade de que um membro da Polícia Judiciária pudesse exercer sua função cumulativamente com o cargo de professor. Eu quero, nesse momento, renovar aqui meus agradecimentos aos meus companheiros do Parlamento. Tramitar uma emenda constitucional é algo que necessita não só de uma particularidade nas assinaturas, mas na decisão favorável, né? Um referendo no momento da concessão dessa emenda constitucional. E, para surpresa nossa, na data de hoje, essa emenda constitucional foi considerada inconstitucional através de um decreto do Poder Executivo, e nesse decreto o governador faz uso, né, de um entendimento jurídico e diz que deixará de cumprir esta emenda por entender inconstitucional. A assessoria do governador esqueceu de lembrá-lo de algumas questões. A primeira, da independência dos poderes. Se ele entende que a matéria é inconstitucional, o que deve fazer o governador é se dirigir ao Supremo Tribunal Federal e proclamar e pedir que seja entendida e decretada a inconstitucionalidade desse tema. Não fez o Poder Executivo. O Poder Executivo, com arbitrariedade, cassou a eficácia desse documento legal. Portanto, não nos restou outra alternativa, e quero compartilhar essa decisão com o deputado Luiz Paulo, a não ser a de dar entrada no dia de hoje num projeto de um decreto legislativo efetivamente para cassar a decisão do governador Pezão. Com isso, tivemos aqui, ainda no momento da nossa sessão legislativa, o compromisso do presidente André Siciliano, de que na próxima semana, na semana após o Carnaval, colocará em pauta a apreciação do decreto legislativo, para que, de uma vez por todas, nós sejamos capazes de exterminar essa violência feita pelo Poder Executivo, desrespeitando a autonomia dos poderes e desrespeitando os mandamentos da lei. Dito isso, eu não posso terminar essa semana sem efetivamente falar sobre as questões da segurança pública. E podíamos ter falado, como foi dito aqui pelo deputado Valdec Carneiro, podemos falar sobre a questão de Angra dos Reis, e aí, de manhã, nos jornais, assistir uma fala muito distante de uma autoridade da segurança pública, se limitando a dizer que 2 vans chegaram ao mês passado na cidade de Angra dos Reis, trazendo aí bandidos da cidade do Rio de Janeiro, já que se constatou uma ligação entre as quadrilhas de Angra dos Reis com as quadrilhas da cidade do Rio de Janeiro por pertencerem à mesma facção. Mas e o que foi feito? Qual o procedimento que foi adotado? Qual foi a recondução do policiamento preventivo? Quais foram as atividades de polícia judiciária que foram desenvolvidas no sentido de identificar aqueles autores, de buscar junto ao Poder Judiciário, seja uma medida de prisão, ou seja uma medida de interceptação telefônica ou de busca e apreensão? Portanto, como bem disse aqui o deputado Valdec Carneiro, ficou a população de Angra dos Reis à mercê da sua própria sorte.
Mas não é apenas Angra dos Reis. É assim na Baixada Fluminense, é assim na região metropolitana. E me parece que as autoridades da segurança pública não estão atentas ao que está acontecendo exatamente em Jacarepaguá, deputado Carlos Osório, que conhece tão bem aquela região. Essa disputa entre o tráfico e a milícia, seja na Covanca, no Morro de São José ou na Cidade de Deus, não é outro motivo a não ser formar o grande cinturão de Jacarepaguá, que será o novo complexo da atividade das organizações criminosas. Então, não podemos esperar ou permitir que, além do Complexo do Alemão, além da Maré, além desse cinturão que alcança Pavuna, Pedreira e aquela região, nós também tenhamos a questão de Jacarepaguá. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma ramificação da atividade criminosa, que tem soldados cada vez mais jovens. Nas operações realizadas na data de ontem, quando 41 pessoas foram detidas, 15 adolescentes infratores foram apreendidos. E é muito curioso que, ao mesmo tempo que se noticiava a ação conjunta entre as Forças Armadas, as Forças Federais e as Forças Estaduais, a população de Jacarepaguá, através do WhatsApp, de uma grande rede de comunicação, avisava que eles estavam fugindo pelo BRT, avisava que eles estavam fugindo pelas linhas normais de ônibus. E só a polícia não viu? Só a polícia não sabia disso? Portanto, o que temos? Não temos planejamento, não temos ações de inteligência, não temos organização. Tanto é verdade que, enquanto o ministro da Defesa dizia que o planejamento do grande plano de segurança integrada entre o governo federal e estadual já havia sido entregue, o nosso governador disse que não tinha tempo para ler. O secretário de Segurança disse que já estava em andamento, mas ele teve tempo para caçar um direito legítimo do policial civil, que não está pedindo benevolência de ninguém, não, que é um profissional de nível superior, que o que ele está querendo é o direito legítimo de exercer uma segunda função, a função de professor para a qual ele foi preparado. E quando nós continuamos a ler os jornais, nos desesperamos, porque 2 crianças foram mortas e um adolescente. O adolescente e uma dessas crianças foram mortos quando estavam se deslocando para uma igreja evangélica. Nós não estamos falando aqui de alguém que tivesse uma atividade criminosa ou um ato infracional. Nós estamos falando aqui de 3 jovens, 2 crianças e um adolescente que tiveram sua vida ceifadas pela violência. E o que nós ouvimos? O governador não teve tempo de ler o plano de segurança. E a gente fica aqui, como diria, numa brincadeira de pique-esconde, eu faço de conta que trabalho, você faz de conta que me entende, e, na verdade, a população está à própria sorte. O que vimos, para concluir, foi um grande evento produzido pela Polícia Militar, que decidiu acabar com 18 das 36 unidades de polícia pacificadora. O governador esteve presente nesse evento e, no dia seguinte, ele desmente o Comando-Geral da Polícia Militar, dizendo que não haverá nenhum tipo de correção ao programa das unidades de polícia pacificadora. Eu quero confessar, deputado Carlos Osório, que quando li alguns aspectos do plano integrado dessas forças de segurança, virá o combate ao roubo de carga, direcionando aí as áreas da Baixada e da Grande São Gonçalo, para que tivesse também um patrulhamento efetivo. Nós 2 estivemos em Brasília, entregamos um documento com 14 estratégias, fruto de uma audiência pública requerida por Vossa Excelência, realizada na Comissão de Segurança Pública, e até hoje nada, absolutamente nada foi feito. Não querem os deputados ditar os rumos da segurança pública. O que nós exigimos é que o povo seja respeitado,
e que de uma forma efetiva e definitiva essa grave crise na segurança pública seja enfrentada. Isso só será possível de uma maneira: com efetividade da Polícia Judiciária, porque sem Polícia Judiciária não há como aplicar a lei penal, com respeito ao cidadão e com medidas definitivas, e não as medidas que nós estamos vendo, que demonstram, de um lado, o desrespeito ao cidadão e, do outro lado, de forma muito clara, o pouco compromisso das autoridades federais e estaduais com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada essa sessão e que Deus possa proteger o Estado do Rio de Janeiro. Está encerrada a sessão.